Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está me ouvindo. Eu sou o Luiz Henrique e esse é o BJ Pod, podcast oficial do meu projeto Entrevistando, que conta a história do distrito de Bom Jesus da Cachoeira. Pode chegar, pode entrar, fique à vontade. Mais uma vez, a casa é toda sua. Se você estiver ouvindo esse podcast pela manhã ou pelo finzinho de tarde, já corre na padaria para garantir o seu pãozinho de sal fresquinho, quentinho, já passa o café e vem ouvir o bate-papo de hoje que está muito legal também. Antes de eu apresentar a convidada, eu quero deixar alguns recados, pois são eles que vão fazer do BJ Pod ainda mais conhecido. Ele está hospedado em 3 plataformas digitais diferentes, são elas: Instagram, canal do YouTube e no Spotify de forma totalmente gratuita. As 3 plataformas elas têm muitas coisas em comum, como o botão de se inscrever ou seguir, para você clicar e ficar por dentro de todas as novidades, das postagens do Instagram, que está rolando diariamente com fotos antigas, vídeos e até documentos históricos. Tem a opção também de você clicar para ativar o sininho. É importante vocês ativarem nas 3 plataformas para vocês serem notificados quando tiver algum conteúdo novo e ficar por dentro na hora exata que ele for postado. E tem sempre o campo de comentários para você deixar sugestões, ideias, o que você está achando do BJ Pod. Pode interagir comentando se você se nostalgiou e também indicar pessoas, moradores que fazem parte da história do distrito, que vocês saibam que vão gostar de conversar comigo, para a gente poder estar indo atrás, perguntando se realmente a pessoa quer ser entrevistada por mim e contar a sua história para mais pessoas conhecer. Recados dados, agora é hora da gente fazer a apresentação da nossa convidada para o terceiro episódio do BJ Pod. É uma pessoa de Deus que me ajudou demais na minha caminhada com Cristo e que tem muita história para contar, inclusive a história da Igreja Evangélica Novos Horizontes, aqui em Bom Jesus da Cachoeira. Igreja essa ao qual ela é membro até hoje. Seja muito bem-vinda, Jucinéia Andrade, que carinhosamente a gente chama de Irmã Neia, Missionária Neia e até Neia. Obrigado pela senhora ter tirado um tempinho do seu tempo muito corrido para estar conversando um pouquinho aqui sobre a história da igreja e também sobre experiências com Deus que a senhora já teve ao longo dos anos. Muito boa tarde. A gente está gravando esse episódio à tarde. Fica à vontade. A casa, como eu falei, é toda sua. Boa tarde, estou bem sim, é um prazer muito grande também, né, estar aqui nesse bate-papo aqui, é muito bom, é prazeroso estar aqui, né, falando com você, né, jovem Luiz, que está com esse talento aí, né, de entrevista, né, entrevistando, né, a cada dia está com esse trabalho e esse trabalho está crescendo, né, graças a Deus. E nós vamos estar falando aqui, né, um pouquinho da nossa infância, da nossa família, da igreja onde nós congregamos, como ela começou. E é um prazer muito grande, né, e quero deixar uma saudação aqui para todos, né. Que Deus abençoe a todos. Já quero começar o nosso questionário, né? Lembrando que a senhora é filha da dona Leci, querida Leci, que deixa muitas saudades para todo mundo. Já fiz inclusive uma homenagem para ela no Instagram, relembrando que ela foi a primeira membra oficial da Novos Horizontes aqui no distrito e também filho do senhor Geso, né? Vocês são em quantos irmãos na família de vocês? Sou filha de Leci de Almeida Andrade e Gerson Fernandes de Andrade. Somos 5 irmãos. Somos 5 irmãos, 2 irmãs, eu e Juscelia, e Jucinei, José Adilson e Natanael. 2 irmãs e 3 irmãos. 2 mulheres e 3 homens. Qual a lembrança que a senhora tem de Bom Jesus antigamente? Antigamente, em Bom Jesus da Cachoeira, era pouco, a situação era mais difícil, sim, mas já tinha escola, já tinha a Igreja Católica. Seus pais nasceram em berço evangélico?
Meus pais não nasceram no lar evangélico, eles eram católicos e começamos a conhecer o Senhor Jesus ouvindo falar da palavra de Deus pelo nosso tio José Leite, irmão do avô Geraldo Leite. E como que foi, assim, quando a senhora, né, começou a caminhar na igreja evangélica? Eu comecei a caminhar, mesmo ouvindo a palavra de Deus, quando estava com 11 anos, pelo meu tio José Leite, porém ninguém era evangélico, meu avô era, assim, benzedor, católico, né? E meu avô Geraldo Leite, minha avó Regina também gostava de benzer as crianças, as pessoas, era católica. E mesmo ouvindo um pouquinho da palavra de Deus aos 8, 9 anos de idade, a minha conversão mesmo foi aos 18, casada com apenas uma semana de casado. A senhora lembra o dia em que a senhora se batizou? Como que foi o batismo? Meu batismo foi quando eu estava com 20, 23 anos, dia 14 de abril. Estava com 23 anos de idade. Sabemos, né, que o catolicismo predominava antigamente em Bom Jesus. Duas igrejas católicas foram construídas ali coladinhas com a fundação do distrito, né, que é a igreja da Rua de Baixo, Santo Antônio, e a da Rua de Cima, Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Aos poucos foram chegando os evangélicos e abrindo, construindo com muita dificuldade igrejas aqui no distrito. A senhora lembra como que foi o início? Quais as igrejas chegaram, evangélicas, né, chegaram no distrito? Igreja evangélica em Bom Jesus era Assembleia de Deus, com o pastor Zicoraço, né? E eu me lembro também do pastor Eusébio, que veio de fora, se não me engano, era Igreja Evangélica Quadrangular. E são essas aí que eu me lembro, quando eu estava com 8 anos. E o Tizé Leite, que frequentava a Assembleia de Deus do Escadão, ali do pastor José Osmar, que também era o pastor ou presbítero Zicoraço, que era o dirigente ali da igreja Assembleia de Deus do Escadão. Mas mesmo eu ouvindo a pregação por eles, eu não dei crédito, entendeu? Fui converter depois, quando eu estava com 18 anos, quando a igreja Novos Horizontes, evangélica, o pastor Volteci de Oliveira, pastor Celso, missionária Carme, missionária Erli. Quando eles chegaram em Bom Jesus, formaram um ponto de pregação ali em frente ao Manel Madeira, que forneceu a energia, a luz para usar o instrumento. E foi assim a minha conversão. Depois de ter perdido duas crianças na gestação, eu cheguei ao ouvido médico, seria difícil tentar uma nova gravidez, e foi isso que me levou à conversão, porque eu amava, eu amo criança, e ali foi quando eu engravidei da Linda, e quando eu senti que eu estava perdendo ela também, foi aí que eu comecei a caminhar para o Senhor na igreja Pentecostal Novos Horizontes. E antigamente, como que funcionava a liturgia dos cultos aqui em Bom Jesus? Os cultos na igreja, quando eu converti, era 6 horas da tarde, oração da Mocidade Unidos em Cristo, que passou, começou a Juscelia, a Dinalva e a Andréia, e depois passou pelas minhas mãos e da mão do meu irmão Jucinei, e era circo de oração das 6 até as 7. Tinha nos lares também circo de oração com a Mocidade Unidos em Cristo, que era uma mocidade muito abençoada, é uma mocidade muito abençoada, né? Hoje são
novos integrantes, mas continua fazendo uma obra. E tinha 23 jovens ali abençoado, batizado com o Espírito Santo, fogo puro, tá? Eita glória, não perdi uma vigília, não perdi um culto, não perdia o circo de oração, jovens cheio de compromisso. Nosso irmão Clóvis, nosso irmão falecido Denilton, que hoje faleceu, como esses meninos abençoam essa obra, né? E tem as meninas também, Andresa, Elaine, Raquel, Aline, Lázaro, Davi, Otávio, Moniza, Marlúcio, Cidinha, tem nossa irmã Neriane, e são muitos, irmã Simone, né? Simone também, são muitos jovens que passou ali, entendeu? Hoje eles estão casados, né? E são muitos os jovens, Franciel, Gabriela, Lucinéia, são muitos jovens Elias, Tiquinho também, né? Que muito nos abençoou tocando nessa mocidade. Nosso presbítero hoje é presbítero, né? O Tiniel, mas como ele apoiou essa mocidade, tem apoiado. Maria Alice, né? Glória a Deus. São muitos jovens que passou ali, eu não estou lembrando agora no momento, são muitos jovens. Eu sei que chegamos a ter 23 jovens. Glória a Deus, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. E era mais difícil levar a palavra ao próximo antigamente ou nos dias atuais? Hoje, muitos acham mais fácil levar a palavra de Deus através das redes sociais, através da televisão, através de outras formas. Mas eu preferia como era antigamente, que as pessoas aproximavam de um ao outro e a gente sentia o calor, a gente sentia os conselhos ali no olhar, a gente sentia o abraço. Eu acho que era mais fácil para a pessoa converter do que hoje. Hoje você evangeliza nas redes sociais, mas fica por aquilo mesmo e vai para lá, acabou, acabou. E muitas das vezes você manda um áudio, depois a pessoa não dá nem atenção, não quer ouvir. Não estou falando que todos são assim, mas eu estou falando assim, eu prefiro antigamente. O evangelismo, visita pessoalmente, presencial, entende? Eu gosto de sentir a presença do ser humano. Eu, falando de mim, eu era uma pessoa muito difícil para me converter. Até as irmãs da Assembleia de Deus mesmo falavam que seria uma causa muito difícil. Mas para Deus nada é impossível, né? A senhora e o esposo, né, o senhor Dimas, caminham juntos na caminhada da fé. Ele já é consagrado a pastor? Meu esposo, o presbítero José Antônio, hoje tem o apelido de Tim. Não é Dimas, é Dim. Ele aceitou Jesus quando Lázaro estava com 3 meses, por causa de uma enfermidade que o Lázaro passou. E assim que meu esposo aceitou Jesus, aquela enfermidade foi embora. Era o chamado, né? E ele passou pelo batismo do Espírito Santo, ele passou como obreiro, como auxiliar, ele passou como diácono e chegou a ser agora presbítero. Já tem o quê? Já tem uns 10 anos que ele chegou a ser presbítero. Dirigiu a igreja muitos anos, dirigiu em Sapucaia também, e é uma benção, graças a Deus. A minha conversão foi primeira do que a do meu esposo, depois de 3 anos que ele veio, quando ele viu que Lázaro estava passando por uma enfermidade a qual o médico não descobria, e Lázaro chegou a ficar com o olho paradinho, e a gente via que Lázaro estava indo embora.
E quando ele viu isso, Deus tem seus meios de trabalhar, trouxe um jovem do Rio de Janeiro, entregou o recado de Deus para o meu esposo e ele converteu. E o Lázaro, né? Hoje o Lázaro está aí com 29 anos, né? Glória a Deus, aleluia. Meu esposo, presbítero José Antônio, que tem o apelido de Jim, é consagrado a presbítero. Ele administra alguma congregação atualmente? Meu esposo ficou na direção da Igreja de Bom Jesus 11 anos e ficou na de Sapucaia 4 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu esposo também não nasceu no lar evangélico, nasceu no lar católico, todos eram católicos. Os pais também gostavam, né, de frequentar, assim, benção, as pessoas que benziam. Antigamente tinha muito mais isso, né? É isso aí. E quantos filhos vocês têm? Eu tenho 3 filhos, tenho a Aline, e tenho o Lázaro, e tenho o Davi. 3 filhos. Glória a Deus. A Igreja Evangélica Novos Horizontes, aqui de Bom Jesus, ela foi fundada por bons jesuenses ou ela é uma filial? Novos Horizontes veio de Petrópolis, né? Pastor presidente José Mendes, Petrópolis, veio para Muriaé, de Muriaé foi para São Fernando, de São Fernando veio para Bom Jesus, de Bom Jesus foi para Raposo, Raposo para Boa Família para Sapucaia, Sapucaia foi para Palma, de Palma foi para Cachoeira Alegre e vem, irmãos, muita benção. E o nosso pastor aqui, presidente, é o pastor Valto de Oliveira em Muriaé. E como que começou o movimento Novo Horizontino aqui no distrito? Igreja Novo Horizonte, Bom Jesus, chegou ali pelo pastor Celso, missionário Erli, pastor Walter, que nessa época ele não era pastor ainda, ele era obreiro, e missionária Carme também, que era obreira, não era missionária ainda, e eles chegaram ali e depois a igreja passou na mão do presbítero José Antônio, que é meu esposo, depois passou nas mãos do presbítero José Geraldo, depois passou nas mãos do presbítero Diogo, e depois passou nas mãos do presbítero José Antônio novamente, depois voltou para o presbítero Geraldo, e depois veio a ficar nas mãos do pastor que está ali hoje, que é o pastor José Carlos. Novos Horizontes começou em Bom Jesus, quando o Tiniel estava com 3 meses de nascido, e a Aline com 2 meses, 1 mês e pouco. Quando ela começou em Bom Jesus mesmo, sim, culto, 2 vezes por semana, mas o início dela foi debaixo de um porte em frente ao Manel Madeira, conforme eu já falei. Começou ali e juntava muitas almas, muitas pessoas conheceram o Evangelho através desse ministério. Embora muitos não permaneceram, mas ouviram, entendeu? Mas muitos permaneceram. Já chegou a ter ali na igreja em Bom Jesus 70 membros, só membros batizados mesmo já chegou a ter, na Novos Horizontes 70 membros. Fora os visitantes e aqueles que estavam preparando para o batismo. Novos Horizontes começou em Bom Jesus quando eu estava grávida da Aline, de 3 meses. A Aline está com 31 anos. Mas a Novos Horizontes já estava fazendo culto na Rua do Buraco, ali, que hoje é a Rua Arlindo Neves. Antigamente era a Rua do Buraco. Quando eu comecei a caminhar nela, já tinha mais ou menos uns 8 a 9 meses que ela estava ali. Quer dizer que lá vai para 32, 33 anos dentro de Bom Jesus. 31 anos que eu me lembro
quando eu fui buscar mesmo a libertação na Igreja Novos Horizontes, em Bom Jesus. Quando ela iniciou o trabalho de libertação de vidas, pregação da palavra, louvor, evangelismo, os irmãos vinham de Muriaé de moto, pastor Walter vinha de moto, depois ele chegou a ter um Fusca, dava carona para minha família, com 3 crianças pequenas e a família do pastor José Carlos, com 4 crianças pequenas também, e levava nós para a roça. E eu lembro também que ele ainda dava carona ainda para levar para casa a família que tem o apelido de Sem Terra, né? Eu esqueci o nome dele, ele faleceu. Então, o pastor Walter levava aquela família em casa também. Era tudo pequenininho, eu lembro. O Jorge, né? O Jorge Machado e a Luísa. Lembrei o nome dela, Luísa, o nome dela. A gente levava eles também em casa. O pastor Walter levava, dentro de um fusquinha, tá? Agora, olha que mistério, dentro de um fusquinha. 4 crianças do pastor Zé Carlos, 3 meu, eu, irmã Marinha, irmã missionária Cá, pastor Valdo, presbítero José Antônio, pastor Zé Carlos. Nós era levado em casa. Eu não sei como é que a gente cabia dentro de um Fusca, não. Não sei, era mistério. Hoje a gente não cabe. E há quanto tempo a senhora já é membro da Novos Horizontes? Eu sou membro da Novos Horizontes desde quando eu estava com 18 anos, entendeu? Já vai, hoje eu estou com 52, né? São muitos anos. A gente sabe que as igrejas católicas já têm a história, inclusive contada em livros oficiais lançados pela própria Prefeitura de Muriaé. Mas as evangélicas que estão há mais tempo no distrito ainda não tinham a história sido contada. Então eu, Luiz Henrique, tive o privilégio, a honra de ter ido atrás, pesquisado com os membros e feito uma curadoria completa da história das demais igrejas. Então, assim, eu vi, né, não só eu, mas como todo mundo que leu, acompanhou o post específico da Novos Horizontes, que foi uma igreja que teve muita dificuldade no início, ficava em cima de um barranco, né? Então, quando chovia, era um problema não só na igreja, mas em diversas casas aqui do distrito, né? Então, houve um deslizamento, a igreja passou por um grande problema no início. Eu gostaria que a senhora relatasse quais as lembranças que a senhora tem no início, quando a igreja começou a ser cultuado nesse endereço no início da igreja. Então eu gostaria que a senhora relatasse como que foi no início, mais uma vez, quais as dificuldades, as lutas que vocês enfrentaram. Sim, a Novos Horizontes passou por muitas lutas, sim. Assim que colocaram o telhado, entendeu? Não sei como explicar, mas o telhado foi todo quebrado. O telhado era de permeante, foi todo quebrado e não foi chuva nesse dia. Eu sei que a gente viu as telhas tudo quebrada no chão. Aí depois que passou um tempo, a, isso já foi chuva. A chuva esbarrancou tudo, então teve que desfazer tudo que tinha sido feito. Aí começou da rua de baixo, cavou o resto de terra que estava lá, que deu muita terra, aí começou as colunas, presbítero Geraldo, diácono Lorival, diácono Carlos, pastor José Carlos, irmão Ailton, e são muitos irmãos, meu esposo, são muitos irmãos ali que participaram para retirar, né, os entulhos que tinha acontecido ali na queda daquele barranco, aí começando a fazer aquela obra, e foi uma benção, pastor Valdo, foi muitas pessoas que colaboraram ali, entendeu? Irmão Edson, irmão Denilton, que hoje faleceu, irmão Clóvis, e são muitas pessoas, não tem como eu falar, que se eu for falar alguns, eu vou esquecer de outros. São os membros mesmo da Novos Horizontes, ajudaram a levantar aquela obra, braçal, né? E ajudaram financeiramente também. E assim, e pessoas de fora também ajudavam, levando broa, levando café, levando alimento,
para as pessoas que estavam trabalhando debaixo daquele lugar perigoso, que estava muito perigoso na época, era um barranco muito alto. Enfim, né, levantaram a Novos Horizontes, no nome de Jesus, levantaram a primeira laje, que nós ficamos mais ou menos uns 10 anos congregando nela, entendeu? Com muitos membros. Eu lembro que igrejinha abençoada. Aí já foi para o segundo templo, que é a segunda laje, e hoje nós estamos no terceiro, né, no terceiro andar, para a honra e glória do Senhor. Hoje a igreja tem cozinha, tem uma boa secretaria, tem uma boa administração, é uma benção, glória a Deus, né? Hoje tem lugar para fazer de tudo ali, glória a Deus. Mas foi muita lutas mesmo. Tinha vez que os irmãos não tinham gasolina e Deus entrava com providência. O pastor Valdo, o pastor Celso, era assim. Foi muita luta, não foi fácil. Quem pensar que vai levar a palavra de Deus vai encontrar facilidade, está enganado, porque não existe facilidade para aqueles que estão levando a semente, né? A palavra. Então, mas voltarão com os molhos, conforme a palavra de Deus fala, que aqueles que semeiam chorando vão voltar com seus molhos sorrindo, né? É isso aí. Atualmente, a gente pode reparar que a igreja já está no terceiro andar, que Deus realmente proveu, Deus tem abençoado a igreja durante todos esses anos. Então, vocês começaram no primeiro andar, digamos assim, que dá acesso à Rua do Buraco, fez o segundo andar, que se eu não me engano foi o local onde a igreja passou mais tempo, e agora está no terceiro andar, que a igreja já pertence à Rua José Pinto da Rocha. Então, a gente vê, né, o quanto Deus tem provido na igreja. E vocês sonhavam em a igreja se expandir para cima, né, em ter 3 andares? Sim, a conquista da igreja, Bom Jesus, tivemos luta muito grande, mas tivemos muita ajuda, os irmãos muito unidos. Aos domingos, sábado, feriado, todo mundo pegava junto ali, as irmãs faziam a broa, né? A irmã Terezinha aí, a irmã Terezinha, glória a Deus, conta as broas, nossa irmã Leci, né? Levava almoço, levava comida. Tem a irmã Fatinha aí, da irmã Andressa também, já socorreram os irmãos que trabalhavam na obra aí, levando alimento. E a construção da igreja, né, começou no primeiro andar, embaixo, e hoje está no terceiro andar. E a gente sonhava, assim, em expandir, como cresceu, graças a Deus. Hoje nós temos aonde congregar, temos aonde fazer um jantar, temos aonde fazer uma festinha. São 3 andares, né? Glória a Deus. Aleluias. Sabemos que quem serve a Deus recebe muita vitória, muitas bênçãos, mas também enfrenta muita luta e muita dificuldade. Em algum momento a senhora já pensou em desistir da caminhada? Se em algum momento eu pensei em desistir, eu confesso para os irmãos, pensar em desistir eu não pensei não, mas eu senti muito medo dos ventos que levantou, porque através de mim, muitos na minha família vieram. Minha mãe, ela pregou para mim e me convidou para ir no culto quando eu estava tendo o terceiro aborto, que hoje é a Aline, hoje, para a glória de Deus, ela está aí, sobreviveu, mas os outros 2 eu perdi. Então, assim, pensar em desistir, não, mas passava por desânimo, passava por muitas lutas, chorava muito e pensava como que eu vou fazer? Eu estava sozinho, o esposo ainda não era evangélico e através de mim a minha família foi vindo, foi caminhando, foi vindo. E feriado, carnaval, Semana Santa, Natal, eles vinham tudo para minha casa. Então era como se fosse uma galinha, né? Com seus pintinhos tudo debaixo das asas. Então o inimigo ficava muito furioso com a minha vida. Ficava muito, era muita fúria. Então, pensar em desistir, não.
mas eu pensava que eu não iria suportar. Senhor, me ajuda. A minha oração era muito isso: me ajuda, me socorre, me ajuda. Era muita luta para caminhar para a igreja. Essa distância aqui, aonde eu moro, roça, né? Não tinha carro, não tinha acesso, não tinha, tudo era difícil. Não tinha um telefone, não tinha cavalo para andar aqui para Bom Jesus. Quando a gente conseguia uma carona com o Marco Aurélio, que buscava leite, que na época ele era um rapazinho, né, dos seus 15, 16 anos, muito trabalhador, muito responsável com o trabalho dele, e às vezes ele dava carona para a gente ir, para a gente voltar no outro dia, né? Então, eu ia para a igreja no sábado, que tinha culto, e voltava no domingo às 10 horas do dia, a não ser que eu quisesse voltar a pé. Mas às vezes a gente não aguentava ir e voltar a pé, porque é muito morro. Então, tudo veio ao meu encontro para me desistir, mas o Senhor me fortaleceu. E nem hoje eu penso em desistir mais. Hoje a gente já sabe como fazer para buscar o socorro, que é a oração e a palavra. Embora o inimigo luta para que ninguém permanece ficar de joelho. Uma luta muito grande do cristão hoje é ele ficar de joelho. Ele dobra o joelho, daí 5 minutos o telefone toca, alguém está chamando, é uma criança chorando e alguém batendo na porta, é uma tribulação. Mas a chave para vencer é a oração. E Deus, hoje eu entendo que foi Deus que me tirou de Bom Jesus, embora eu tinha ódio, pavor de roça. Deus me trouxe para a roça para que eu tivesse um particular com Ele. Porque se fosse dentro de Bom Jesus, seria mais difícil eu tirar momento para orar. O tanto que Deus permitiu eu orar nessa fazenda onde eu estou. Que hoje é benção, mas já teve muita tribulação nessa fazenda. Hoje é benção, glória a Deus. Hoje é benção, só vigílias aqui, foi 42 vigílias, oração, cultos. Até o patrão aqui, doutor meu, que Deus, né, abençoe a família dele que está aí. Ele já partiu, mas a família que está aí, que Deus abençoe a família, né, porque ele cedeu para a gente um salão aqui na época, aqui na fazenda, e todos que moravam aqui conheceram a palavra, através, né, dessa porta que abriu esse salão. Então, é muita benção. Foi muita prova? Sim, mas foi muita benção também. E muitos foram cheios do Espírito Santo através daquelas vigílias aqui na fazenda. Antes de encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que querem buscar a Deus, querem ter intimidade com Deus, mas não conseguem, estão com muitas barreiras pela frente. Finalizando nesta tarde, nesta noite, né, como, né, como fazer para ter mais intimidade com Deus? Olha, nos dias de hoje, né, tem uma arma muito forte aí. É uma arma que nós necessitamos para fazer muitas coisas, mas é uma arma muito perigosa também, porque ela chama muita atenção. E a gente, muitas das vezes, a gente deixa tanta coisa por causa desses aparelhos, né, que é o celular, enfim, a mídia, né? Então, hoje, às vezes o tempo que a pessoa tem para orar, a pessoa fica 1, 2, 3, 4, 5, em frente um aparelho, de um celular, de uma televisão que tem vários aplicativos hoje que fornece o que a pessoa quiser, né? Então, o seguinte, então hoje essa arma está roubando muito esse tempo que nós devemos aproveitar na presença do Senhor. Então, para ter intimidade com Deus, para você ter uma intimidade com Deus, é necessário você orar. É necessário você orar. Hoje o ser humano, ele não quer mais dialogar com mais ninguém, prefere mandar um áudio, aí quando a pessoa quiser ouvir lá, ele ouve, quando ele quiser responder, ele também ouve, mas Deus não. Deus gosta de diálogo, dialogar com Deus.
Deus gosta de conversar. E Ele conversa conosco também através de vários sinais. Através de vários sinais, o Senhor conversa conosco. E essa intimidade não vem de outra forma a não ser por meio da palavra e por meio da oração. Então, se você quer ter intimidade com Deus, tira tempo para orar. Tira tempo, desliga das coisas desse mundo, desliga dessa terra, vai para um cantinho, entra no seu quarto, ou se você não quiser ir para o monte, igual eu gosto de orar no monte, você vai para dentro do seu quarto, fecha a porta. Se você não consegue orar em casa, vai para a igreja, pede ajuda, mas você precisa de ter intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, eu costumo dizer que é igualzinho almoço e janta. Se você não tirar um tempo por dia, você vai ficar desnutrido. Você consegue ficar sem almoço, sem um café da manhã, todos os dias? Não consegue, né? Então, assim também é a nossa vida com o Senhor. Se você ficar sem, você vai ficar desnutrido, você vai ficar sem força. É isso aí. Estamos encerrando mais um episódio do BJ Pod, o podcast oficial do Entrevistando. Eu quero aqui agradecer imensamente à irmã missionária Neia por ter tirado um tempinho da agenda, que eu sei que é corrida, para estar conversando comigo. Muito obrigado, Deus abençoe imensamente a vida da irmã. E eu quero muito agradecer também, já estamos finalizando aqui, né, Luiz? Essa tarde, né, gratificante para todos nós, né? É um prazer muito imenso estar aqui falando das grandezas de Deus, daquilo que o Senhor nos concedeu até aqui nesse lugar, né, aonde nós moramos aqui, né, Bom Jesus da Cachoeira, falando da igreja, falando da nossa família, e enfim, falamos de muitas coisas, né. Foi prazeroso, né. Quero deixar um grande abraço para todos também e agradecer, né, a todos aí da produção, né, em especial o Luiz, né. Então, muito obrigado por tudo. Os cultos na igreja Novos Horizontes funciona sexta-feira, 19 horas, quarta-feira, culto de ensino e de oração às 19 horas, domingo, culto da família, uma vez por mês, Santa Ceia também aos domingos, escola bíblica às 18 horas aos domingos, e tem monte, circo de oração, culto nos lares, nas terça-feira. Vocês que ficaram até agora nos ouvindo, muito, muito obrigado. Não se esqueçam de fazer todas as interações que eu tenho por direito. Seguir, se inscrever, curtir, ativar o sininho, comentar e principalmente compartilhar. Fazendo isso, você vai expandir esse podcast para mais pessoas conhecerem o meu trabalho e a história do distrito de Bom Jesus da Cachoeira. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então numa próxima com mais um convidado ou convidada e com muitas histórias para contar. Tchau, gente!